Na noite de 7 de setembro de 2025, milhões de olhos se voltaram para o céu. O que se viu não foi apenas uma lua cheia comum, mas um disco avermelhado, tingido como se estivesse banhado em sangue. Para o observador casual, era um espetáculo astronômico fascinante. Mas para quem conhece as Escrituras, a pergunta é inevitável. Seria este o primeiro sinal de algo muito maior? A Bíblia não deixa espaço para dúvidas sobre o simbolismo da lua se tornando vermelha. O profeta Joel, séculos antes de Cristo, declarou: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. O apóstolo Pedro retomou esta mesma profecia em seu sermão no Pentecostes, Atos 2:20, afirmando que tais sinais celestes precederiam os últimos dias. E o apóstolo João, em sua visão do Apocalipse, reforçou: o sol tornou-se negro como saco de crina e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. Não se trata, portanto, de um fenômeno isolado. A lua de sangue carrega em si uma mensagem profética. É um lembrete de que o Criador estabeleceu os luminares do céu não apenas para marcar dias e anos, mas também para servir de sinais. Haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14. Historicamente, eclipses lunares totais já ocorreram em momentos decisivos para o povo de Israel. Em 1949 e 1950, logo após a fundação do Estado moderno de Israel, uma série de 4 luas de sangue, conhecida como tetrada, coincidiu com festas bíblicas. O mesmo aconteceu em 1977 e 1968, durante a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou às mãos do povo judeu. Coincidência? Ou um padrão que revela a mão de Deus conduzindo a história diante de nossos olhos? A lua vermelha de setembro de 2025 não foi apenas mais uma. Seu posicionamento no calendário bíblico chama a atenção. Ela ocorreu poucos dias antes do início das solenidades do 7º mês, período sagrado no qual se celebram as festas do Senhor descritas em Levítico 23. A festa das trombetas, Rosh Hashanah, o dia da expiação, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, Sukkot. Estes não são meros rituais judaicos antigos, mas convocações proféticas que apontam para o plano eterno de Deus com a humanidade. A cor vermelha da lua remete inevitavelmente ao sangue, e na Bíblia, o sangue sempre fala de vida e de juízo. Desde o sangue do Cordeiro Pascal em Êxodo 12, que livrou Israel da morte no Egito, até o sangue de Cristo derramado na cruz para a redenção de todos os povos, o símbolo é claro. O sangue marca momentos de libertação, mas também de julgamento. Assim, quando a lua se tinge de sangue nos céus, é como se a criação inteira anunciasse: algo decisivo está prestes a acontecer. Não é apenas um espetáculo cósmico, é um alerta solene. Muitos poderiam dizer: mas sempre houve eclipses lunares, o que torna este diferente? A resposta está na convergência. Não é apenas o fenômeno isolado, mas sua sincronia com o calendário profético, com os ciclos de festas bíblicas e com a sequência de outros sinais celestes que se seguiram nos dias seguintes. É como uma peça que se encaixa perfeitamente em um quebra-cabeça profético muito maior. Jesus mesmo advertiu que os céus serviriam de palco para avisos claros. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25. Ele não falava em linguagem simbólica apenas, apontava para manifestações literais que marcariam a aproximação de seu retorno. Portanto, ignorar a lua de sangue de setembro de 2025 é fechar os olhos a um dos sinais mais explícitos já descritos na palavra. Ela não aconteceu por acaso.
Assim como Deus usou o arco-íris como sinal de sua aliança nos dias de Noé, Ele agora usa a lua como um lembrete visível de que o tempo da graça está chegando ao seu limite. A questão não é se acreditamos ou não em astronomia, mas se damos crédito à revelação divina. A ciência explica o fenômeno. A Bíblia revela o seu significado. Assim como em 1949, 1950, 1967 e 1968, a Lua voltou a falar. E seu tom não é suave, é vermelho como sangue. É a voz dos céus chamando a humanidade a despertar, antes que seja tarde demais. No dia 21 de setembro de 2025, a luz do sol desapareceu diante dos olhos do mundo. Durante alguns minutos, a escuridão invadiu o dia. Para muitos, foi apenas mais um eclipse solar, uma coincidência astronômica. Mas para quem examina as Escrituras, esse fenômeno carrega uma mensagem solene. O céu está falando, e as nações deveriam tremer. O profeta Amós, séculos antes, proclamou: "E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia claro." Amós 8:9. O detalhe é perturbador. O eclipse solar é exatamente isso, o sol escurecendo em pleno dia. Para Amós, tal evento não era mero acaso, mas sinal de juízo contra os povos que se afastaram do Criador. O próprio Jesus reforçou este ponto. Em Lucas 21:25 ele declarou: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade", conectando diretamente sinais celestes à instabilidade política e social da humanidade. Historicamente, eclipses solares estiveram associados a momentos de virada para os impérios. Em 1914, um eclipse antecedeu o início da Primeira Guerra Mundial, o conflito que redesenharia fronteiras e mudaria a ordem mundial. Em 1999, outro eclipse percorreu a Europa em meio a tensões no Oriente Médio e ao avanço da globalização. Mais recentemente, os eclipses de 2017 e 2024 marcaram os Estados Unidos com um X literal, cruzando o coração da nação. Coincidência ou assinatura divina? Em 2025, este novo eclipse não ocorreu isolado, mas logo após a lua de sangue do dia 7 de setembro e imediatamente antes do equinócio do dia 22. A proximidade dessas datas torna o fenômeno ainda mais carregado de significado profético. Lua, Sol e estação cósmica alinhados em uma sequência impossível de ignorar. A diferença central entre o sinal da Lua e o do Sol é o público a quem se destinam. A tradição judaica preservada no Talmud afirma: quando o Sol se eclipsa, é mau presságio para as nações. Quando a Lua se eclipsa, é mau presságio para Israel. Ou seja, se a lua de sangue fala diretamente a Israel, o eclipse solar é um recado às nações. E qual é a mensagem? Escuridão em pleno dia é símbolo de juízo divino. Foi o que aconteceu no Egito, quando trevas cobriram a terra como uma das 10 pragas. Êxodo 10:21-23. Foi também o que ocorreu no Calvário, quando Jesus expirou na cruz. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Mateus 27:45. O sol escurecido anuncia um tempo de julgamento e separação. O eclipse de setembro de 2025, portanto, pode ser interpretado como um aviso às nações do mundo. Não importa quão poderosos sejam seus exércitos, economias ou tecnologias, nenhuma nação pode resistir quando o próprio Criador decide mover os céus como sinal. Assim como Babilônia caiu, assim como Roma pereceu, assim também os impérios modernos não são eternos. Outro detalhe chama a atenção. O eclipse é um fenômeno global, mas sua visibilidade muda conforme a posição geográfica. Isso nos lembra de que o chamado de Deus é universal, mas a forma como cada nação responde pode determinar seu destino. Algumas verão a escuridão total,
outras apenas uma sombra parcial. Assim também, algumas nações darão ouvidos ao chamado divino, enquanto outras continuarão cegas em sua autossuficiência. O profeta Isaías escreveu: "E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém." Isaías 24:23. O eclipse é, portanto, um prenúncio de que a ordem presente será abalada. O governo humano será colocado em xeque até que a autoridade do Rei Eterno seja manifesta. O que aconteceu em setembro de 2025 não foi apenas um espetáculo astronômico, foi um drama profético escrito no firmamento. O mesmo sol que marca os dias e dá luz à vida foi temporariamente silenciado, como se o próprio Deus estivesse lembrando às nações que seu domínio tem limites. Assim como Faraó resistiu às pragas, muitos líderes e povos continuam a ignorar os sinais. Mas o céu já falou. A lua anunciou para Israel. O sol agora anuncia para as nações. E se ambos os luminares, criados no princípio para governar o dia e a noite, se levantaram em testemunho contra a humanidade, quem poderá dizer que não foi avisado? O eclipse de 2025 ficará marcado não apenas nos registros astronômicos, mas no calendário profético como um lembrete de que os reinos deste mundo são passageiros. A luz pode se apagar de repente e apenas aqueles que confiam no Senhor permanecerão firmes. No dia 22 de setembro de 2025, poucos perceberam o significado espiritual de um dos momentos mais marcantes da criação, o equinócio. Astronomicamente, é o instante em que o dia e a noite se equilibram em igual duração. Espiritualmente, é um lembrete poderoso do Deus que estabeleceu ordem no universo e que governa sobre os ciclos do tempo. Mas neste ano específico, o equinócio foi precedido por uma sequência de sinais nos céus, a lua de sangue e o eclipse solar. Isso transforma um evento natural em um marco profético, o equilíbrio do tempo anunciando uma virada. Desde Gênesis, o Criador determinou que o Sol, a Lua e as estrelas serviriam não apenas para marcar dias e anos, mas também para sinais e para tempos determinados. Gênesis 1:14. O equinócio é justamente um desses tempos determinados. O equilíbrio entre luz e trevas não é acaso, mas parte do relógio profético de Deus. A Bíblia está repleta de referências a este equilíbrio. O livro de Eclesiastes afirma: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Eclesiastes 3:1. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de guerra e tempo de paz. O equinócio ilustra exatamente isso, a alternância de ciclos, o ponto de virada entre estações, o anúncio de que nada permanece igual para sempre. Quando olhamos para o equinócio de setembro de 2025, ele adquire um peso ainda maior. Ele ocorreu logo após a lua de sangue e o eclipse solar, criando uma sequência única: lua vermelha, aviso a Israel, sol escurecido, aviso às nações, e o equilíbrio entre luz e trevas, aviso a toda a humanidade. É como se o céu estivesse gritando que uma mudança global está às portas. Jesus declarou que nos últimos dias haveria sinais, não apenas nos céus, mas também na terra, e que tais sinais estariam conectados à expectativa de seu retorno. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21:31. O equinócio, nesse contexto, aponta para o fim de uma era e o início de outra. O apóstolo Paulo também falou desse contraste entre luz e trevas. Ele escreveu: "Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas." 1 Tessalonicenses 5:5. O equinócio, no plano profético, é um lembrete de que há apenas duas posições possíveis: caminhar na luz
ou permanecer nas trevas. Quando dia e noite se equilibram, é como se Deus estivesse perguntando à humanidade: de qual lado você estará quando a separação definitiva acontecer? Outro detalhe significativo é que o equinócio de setembro marca a transição para o outono, no hemisfério norte, e para a primavera, no hemisfério sul. Isso reforça a ideia de mudança, de estações que se renovam. Os profetas frequentemente usavam a imagem das estações para falar de juízo e restauração. Jeremias, por exemplo, escreveu: acaso a neve do Líbano abandona o campo rochoso, ou deixam as águas frias que vêm de terras distantes de correr? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim. Jeremias 18, 14, 15. Ele lembra que, assim como as estações são certas, também o juízo é inevitável quando há afastamento de Deus. O equinócio de 2025 é ainda mais marcante porque ele não veio isolado. Ele foi precedido por sinais de sangue e de trevas, e viria seguido por eventos políticos e naturais que sacudiriam as nações. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus 24:8. Tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, cada sinal é uma contração, um prenúncio de que algo muito maior está para nascer. Espiritualmente, o equinócio é também um convite à decisão. Moisés, diante do povo de Israel, fez um chamado semelhante: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. O equilíbrio do dia e da noite aponta para esse momento de escolha: permanecer na escuridão ou caminhar na luz da verdade. Se a lua de sangue soou como o primeiro alerta e o eclipse trouxe um aviso às nações, o equinócio de setembro de 2025 funciona como uma balança profética. Ele não anuncia apenas juízo, mas também esperança. Pois, assim como a noite cede ao dia, também a escuridão do mundo cederá diante da luz gloriosa do retorno do Messias. O mundo pode olhar para o equinócio apenas como um fenômeno astronômico previsível, mas para os que conhecem a palavra, este foi um lembrete de que o tempo não segue um curso aleatório. Cada ciclo, cada estação, cada equilíbrio entre luz e trevas está sob o controle do Deus soberano que conduz a história em direção ao clímax final. E se 2025 marcou um equinócio em meio a sinais tão extraordinários, talvez seja porque a virada mais decisiva de todas esteja se aproximando. Logo após a lua de sangue, o eclipse e o equinócio de setembro de 2025, o calendário bíblico marcou outro ponto crucial: a Festa das Trombetas, Yom Teruah. Celebrada no primeiro dia do 7º mês hebraico, essa festa é um dos momentos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, mais proféticos de toda a Escritura. Não é apenas um ritual judaico antigo, mas um anúncio celestial que ecoa até os dias de hoje. Um chamado de Deus para que a humanidade desperte. A festa das trombetas é descrita em Levítico 23, 24. No 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubiloso toque de trombetas, santa convocação. Esse toque de trombeta, shofar, não era apenas música, era uma convocação. Servia para reunir o povo, avisar sobre perigos iminentes e proclamar que uma nova estação estava começando. O simbolismo da trombeta percorre toda a Bíblia. Em Êxodo 19, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai para entregar a lei, o som de trombeta ecoou do céu, crescendo cada vez mais forte, até que o povo tremeu. Em Josué 6, as trombetas derrubaram as muralhas de Jericó, mostrando que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus. Nos livros proféticos, o toque de trombeta sempre aparece como alerta de juízo ou como anúncio de algo decisivo. Mas é no Novo Testamento que o significado se expande. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a volta de Cristo, declara:
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. E novamente em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Ou seja, as trombetas não apontam apenas para eventos passados, mas também para o futuro retorno do Messias. A festa é um ensaio profético, lembrando a cada geração que um dia o som da última trombeta sacudirá toda a terra. Quando olhamos para 2025, o cenário ganha contornos ainda mais intensos. Poucos dias antes da festa das trombetas, tivemos a lua de sangue, o eclipse solar e o equinócio. É como se os céus tivessem preparado o palco para o toque de trombeta. Cada sinal cósmico foi uma introdução, e a festa veio como o clímax, convocando os homens a despertar de sua indiferença. O próprio nome hebraico Yom Teruah significa literalmente dia do clamor, ou dia do alarme. É um grito espiritual. A trombeta não é suave, mas estridente. Não é melodia de conforto, mas som de alerta. Ela desperta os que dormem, convoca os que estão dispersos e lembra a todos que o tempo é curto. Os rabinos ensinam que durante a festa das trombetas, o povo deveria refletir sobre sua vida, preparar-se para o dia da expiação, Yom Kippur, e alinhar-se com Deus. O toque do shofar é como um despertador celestial, lembrando que não podemos viver indiferentes ao relógio divino. No Apocalipse, João ouviu repetidamente o som de trombetas. Cada uma anunciava um juízo sobre a terra. Apocalipse 8 e 9. Mas a última trombeta é diferente. Ela não traz apenas juízo, mas também redenção. Ela marca o fim da era presente e o início do reino eterno. Assim, quando pensamos na festa das trombetas em setembro de 2025, precisamos enxergar além da tradição. O som espiritual dessas trombetas não ecoa apenas em Israel, mas sobre todas as nações. É o chamado de Deus dizendo: acordem, o tempo está passando, preparem-se, porque algo muito maior está prestes a acontecer. É impossível não relacionar esse momento com as palavras de Jesus em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, as trombetas não falam apenas de juízo, mas também de reunião. Elas anunciam que nenhum servo de Deus será esquecido, por mais disperso que esteja. O mundo pode ter ouvido apenas silêncio naquele dia, mas espiritualmente o som já ecoava. O chamado para despertar, para se arrepender, para se preparar. Depois da lua que se tornou em sangue e do sol que se apagou em pleno dia, o toque invisível da trombeta foi a terceira peça deste grande drama profético de setembro de 2025. O céu estava soando um alarme. A humanidade, porém, ainda precisava decidir se ouviria ou não. De todos os dias do calendário bíblico, nenhum carrega tanto peso espiritual quanto o dia do juízo, também chamado de Yom Kippur. Realizado no 10º dia do 7º mês, ele é descrito em Levítico 23:27. Mas no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao contrário da festa das trombetas, que soava como um alerta, Yom Kippur era o dia do confronto. Não havia festa, música ou alegria. Era um tempo de silêncio, arrependimento e quebrantamento diante do Deus Santo, enquanto outras festas eram marcadas por celebrações comunitárias. Este dia era solene e pessoal. Cada indivíduo precisava examinar sua vida diante do Criador. No contexto histórico, Yom Kippur era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, e depois do templo em Jerusalém. Ali,
Ele aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, buscando expiação pelos pecados de todo o povo. Levítico 16, 14, 16. Esse ato revelava uma verdade fundamental: sem sangue não há perdão. O escritor da carta aos Hebreus explicou que tudo isso era uma sombra de algo maior. Ele declarou: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11, 12. Ou seja, Yom Kippur apontava profeticamente para a obra definitiva de Jesus, que ofereceu seu próprio sangue em favor da humanidade. Mas se Cristo já realizou a expiação perfeita, por que ainda existe significado profético em Yom Kippur? Porque, assim como a festa das trombetas aponta para o arrebatamento e a volta de Cristo, Yom Kippur aponta para o dia em que a humanidade será confrontada diante do juízo de Deus. O profeta Zacarias descreve esse momento de maneira impactante. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Zacarias 12, 10. Nesse dia, Israel reconhecerá o Messias e o mundo inteiro será chamado a prestar contas. Em Apocalipse 20, João descreve o grande trono branco, diante do qual os mortos, grandes e pequenos, serão julgados segundo suas obras. Ali não haverá desculpas, justificativas ou enganos. Será o dia em que todos estarão face a face com a santidade absoluta. Yom Kippur é um lembrete de que Deus é amor, mas também é justiça. Ele oferece perdão, mas também exige arrependimento. O sangue de Cristo abre o caminho, mas cada ser humano precisa decidir se aceita ou rejeita essa oferta. Em setembro de 2025, após a lua de sangue, o eclipse solar, o equinócio e a festa das trombetas, chegou o dia da expiação. Profeticamente, é como se Deus tivesse desenhado uma sequência. Primeiro o alerta, depois o chamado e, finalmente, o confronto. Esse padrão já se repetiu ao longo da história. No dilúvio, Noé pregou por anos, a arca foi construída à vista de todos, mas chegou o dia em que Deus fechou a porta. Gênesis 7, 16. No Egito, Moisés anunciou praga após praga. Mas veio a noite em que o anjo passou sobre a terra e não havia mais tempo para arrependimento. Êxodo 12, 29 e 30. Assim também será no fim. Os sinais serão dados, os avisos proclamados, mas virá o dia em que a porta da graça se fechará. Yom Kippur, portanto, não é apenas um rito judaico antigo. É um ensaio profético para o juízo final. É o dia em que a humanidade será separada como trigo e joio, como ovelhas e bodes. Mateus 25, 32, 33. O som das trombetas desperta. O silêncio do dia da expiação confronta. Ele nos lembra que cada palavra, cada ação e cada escolha estão diante dos olhos do Criador. O que foi feito em segredo será trazido à luz. O que foi oculto será revelado. O mundo moderno pode tratar esse dia como apenas mais uma data no calendário religioso de Israel. Mas, para quem conhece as Escrituras, Yom Kippur é um eco do futuro. Ele aponta para o dia em que não haverá mais desculpas, quando o Rei dos Reis se assentará em seu trono e os livros serão abertos. Setembro de 2025 não foi apenas mais um mês cheio de fenômenos cósmicos e festas bíblicas. Foi um ensaio profético, um lembrete de que, assim como há um tempo para festa, também há um tempo para juízo. E o dia está se aproximando em que todos os povos da terra terão de se apresentar diante do Supremo Juiz. Após o som das trombetas e o silêncio solene do dia da expiação, o calendário bíblico culmina em uma festa de alegria e plenitude.
A festa dos tabernáculos, Sucô. Celebrada por 7 dias no 7º mês, ela é descrita em Levítico 23:34. No 15º dia deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Enquanto Yom Kippur fala de arrependimento e juízo, a festa dos tabernáculos fala de colheita, restauração e comunhão com Deus. É o clímax das solenidades bíblicas, apontando para o momento em que o plano eterno do Criador alcança sua consumação. Historicamente, essa festa celebrava a colheita do outono em Israel, quando os celeiros se enchiam de trigo, vinho e azeite. Mas também tinha um significado espiritual. O povo deveria morar em cabanas, sucás, durante a semana da festa, para lembrar-se de como seus antepassados habitaram em tendas no deserto após saírem do Egito. Levítico 23:42-43. Isso ensinava humildade e dependência de Deus. Mesmo em tempos de abundância, nunca se deve esquecer do deserto e da providência divina. Mas, profeticamente, a festa dos tabernáculos aponta para algo ainda maior: o tempo da colheita final. Jesus usou diversas parábolas para falar de colheita como símbolo do fim. Em Mateus 13:39, ele afirmou claramente: a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. A colheita de Sucot não é apenas agrícola, mas espiritual. A separação definitiva entre trigo e joio, entre salvos e perdidos. O profeta Zacarias também conecta tabernáculos ao futuro reino messiânico. Ele declara: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14:16. Ou seja, essa festa aponta para o tempo em que Cristo reinará sobre todas as nações e a presença de Deus habitará plenamente com os homens. O apóstolo João reforça isso ao escrever: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. O tabernáculo, que no passado era apenas uma tenda no deserto, se tornará realidade eterna. O próprio Deus habitará entre seu povo para sempre. Quando olhamos para setembro de 2025, vemos que a festa dos tabernáculos não veio sozinha, mas foi precedida por uma sequência impressionante de sinais: a lua de sangue, o eclipse, o equinócio, as trombetas e o dia da expiação. Cada etapa apontou para juízo, arrependimento e decisão. Agora, Tabernáculos aponta para o resultado final, a grande colheita espiritual. Jesus deixou claro que a separação será inevitável. Em Mateus 25:32-33, ele declarou: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Essa imagem é o eco direto da colheita, o tempo de reunir o que é precioso e descartar o que é inútil. A festa dos tabernáculos também está ligada à água. Durante a celebração, os sacerdotes derramavam água diante do altar em oração pela chuva, reconhecendo que toda a vida dependia da provisão de Deus. Foi neste contexto que Jesus, em João 7:37-38, proclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele se apresentou como a fonte da verdadeira vida, capaz de saciar a sede espiritual da humanidade. Assim, Tabernáculos não é apenas sobre colher frutos da terra, mas sobre beber da fonte eterna. Aponta para o tempo em que os que vencerem terão acesso à água da vida, como prometido em Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem.
E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Em setembro de 2025, ao se cumprir mais uma vez este ciclo bíblico, não foi apenas Israel quem celebrou em Cabanas. Profeticamente, os céus estavam declarando que a colheita final se aproxima, que a humanidade será chamada diante do Senhor da Seara e que somente aqueles que tiverem raízes firmadas em Cristo farão parte da eterna festa de tabernáculos. Se Yom Kippur fala de juízo, Sukkot fala de vitória. Se o dia da expiação é silêncio, tabernáculos é celebração. É o clímax, a consumação, a esperança definitiva de todos os que aguardam a vinda do Rei. Depois da colheita final anunciada pela festa dos tabernáculos, a Escritura aponta para um momento decisivo e inevitável: o juízo das nações. Este evento profético é descrito por Jesus em Mateus 25 e encontra eco em vários textos bíblicos que revelam a justiça final de Deus sobre toda a humanidade. Jesus declarou: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25, 31, 32. Esta cena é solene e inescapável. Ninguém ficará de fora. Reis, povos, ricos, pobres, todos estarão diante do tribunal de Cristo. Este juízo não será arbitrário, mas baseado na fidelidade a Deus e na maneira como cada pessoa respondeu à sua vontade. Jesus explicou que a separação será entre ovelhas e bodes. As ovelhas que ouviram a voz do pastor serão colocadas à direita. Os bodes, que rejeitaram seu chamado, ficarão à esquerda. O critério, segundo Mateus 25, 35, 36, envolve atitudes concretas que revelam a verdadeira fé. Alimentar o faminto, acolher o estrangeiro, vestir o nu, visitar o enfermo e o preso. Essas ações não são obras de salvação em si mesmas, mas evidências de um coração transformado pela presença de Cristo. É a fé produzindo frutos. Profeticamente, este juízo está conectado a Zacarias 14, onde o Senhor reúne as nações contra Jerusalém, mas depois intervém com poder e estabelece seu reino. Ali se cumpre a palavra de Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel. O vale de Josafá, cujo nome significa o Senhor julga, simboliza esse momento de confronto final. Não é apenas uma cena local em Israel, mas um retrato cósmico. As nações que perseguiram o povo de Deus e rejeitaram sua lei enfrentarão o juízo divino. O Apocalipse também descreve esse momento com imagens fortes. Em Apocalipse 14, 14 e 16, João vê um filho do homem com uma coroa de ouro e uma foice afiada. Uma voz ordena: lança a tua foice e ceifa, porque já é vinda a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. Aqui, mais uma vez, a colheita simboliza o juízo. O trigo é recolhido, mas os cachos de uva são lançados no lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19 e 20. Esse duplo movimento, salvação para uns, condenação para outros, mostra que o juízo não é apenas destruição, mas também vindicação. Os justos serão exaltados, enquanto os ímpios colherão o fruto de suas escolhas. É importante notar que o juízo das nações acontece depois do chamado ao arrependimento representado pelas festas anteriores. Deus não executa juízo sem antes oferecer misericórdia. Primeiro vem a trombeta, depois o dia da expiação, depois a festa da colheita. Só então o rei se assenta para julgar. Isso mostra a justiça e a paciência divinas. Ele oferece múltiplas oportunidades antes da sentença final. Em setembro de 2025, quando todos esses sinais celestes e festas bíblicas se alinharam, a mensagem foi clara: o mundo caminha para este juízo inevitável.
Guerras, instabilidade política e crises globais já refletem o cenário descrito em Mateus 24. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essas dores de parto anunciam que o tribunal do Filho do Homem está próximo. A cena do juízo também carrega uma dimensão pessoal. Em Romanos 14:12, Paulo lembra, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Embora falemos do juízo coletivo das nações, no fim cada indivíduo responderá por suas obras, palavras e decisões. A balança divina é justa e nada fica escondido diante daquele que sonda corações e mentes. Para os que permanecem em Cristo, o juízo não é motivo de medo, mas de esperança. João escreve em 1 João 4,17: Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro podem esperar com segurança, pois sua condenação já foi levada na cruz. Mas para os que rejeitam, o juízo será peso e vergonha. Jesus advertiu em Mateus 25:41: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note que o inferno não foi criado para a humanidade, mas para Satanás. Contudo, aqueles que escolhem segui-lo terão o mesmo destino. Assim, o juízo das nações é tanto advertência quanto promessa. A advertência de que não há neutralidade diante de Cristo. Todos estarão diante de seu trono. E promessa de que a justiça, muitas vezes adiada na história humana, finalmente será plena e definitiva. Em setembro de 2025, os céus pareciam repetir a mesma mensagem. A ceifa está madura, o rei vem julgar, e cada nação, cada povo e cada indivíduo terá seu veredito diante dele. Depois do juízo das nações, a Bíblia nos conduz à cena mais gloriosa de todas, a promessa do novo céu e da nova terra. Esse é o desfecho do plano divino, o cumprimento de todas as profecias, o clímax da esperança de todo crente. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a visão desse futuro em Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É a revelação de que o mundo como conhecemos terá um fim, mas esse fim não é destruição eterna, e sim renovação. O pecado trouxe corrupção à criação. Desde o Éden, a humanidade experimenta dor, sofrimento, guerras e morte. Paulo explica em Romanos 8:22 que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mas assim como uma mãe dá à luz após a dor, a criação será transformada em algo novo, puro e eterno. A promessa não é apenas de restauração espiritual, mas também física. Pedro declara: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Se segundo Pedro 3:13. Será um universo livre da injustiça, da opressão e do pecado. João continua sua descrição. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:3-4. Aqui está a promessa que o coração humano mais deseja: vida sem dor, sem separação, sem morte. O próprio Deus enxugará cada lágrima. A eternidade não será um lugar de frieza ou vazio, mas de perfeita comunhão com o Criador. No capítulo seguinte, João descreve a Nova Jerusalém descendo do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Apocalipse 21:9-10. Suas ruas de ouro, seus muros de jaspe,
Seu rio de água da vida e sua árvore de frutos eternos não são apenas símbolos de beleza, mas declarações de que a eternidade será abundância, alegria e plenitude em todas as dimensões. A árvore da vida, que foi perdida no Éden, volta a estar acessível. Apocalipse 22:2. Isso mostra que o plano de Deus nunca fracassou. O que Adão perdeu, Cristo recuperou, e na nova terra teremos acesso novamente à vida eterna na presença dele. Tudo isso nos mostra que as festas bíblicas, os sinais celestes e as profecias não terminam em juízo, mas em esperança. O juízo é apenas o caminho para uma nova realidade. A Bíblia não termina com a morte, mas com a vida. Não termina com guerra, mas com paz. Não termina com lágrimas, mas com alegria eterna. Setembro de 2025, com seus sinais e alinhamentos, não é apenas um alerta de juízo, mas também um anúncio de esperança. O Criador está preparando um mundo novo, e cada pessoa tem a oportunidade de fazer parte dessa promessa. Mas Apocalipse também traz um aviso. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. O convite é para todos, mas a escolha é pessoal. Só entrarão no novo céu e na nova terra aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O último convite da Bíblia é emocionante. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. A porta ainda está aberta, mas não para sempre. O tempo da decisão é agora. Se essa mensagem falou com você, não deixe passar. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando estudos profundos como este. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque cada vídeo aqui é parte de uma grande jornada profética. E eu quero ouvir você. O que mais te marcou nessa visão do novo céu e da nova terra? Escreva nos comentários. Sua participação ajuda a fortalecer esta comunidade de buscadores da verdade. E lembre-se, compartilhar este vídeo é mais do que engajamento, é semear esperança em corações sedentos.